Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é a minha página, Nádia Biral Oráculos, onde a gente aqui simplesmente desvenda a nossa vida, descortina o que está escondido através do autoconhecimento, usando o baralho cigano e o tarô. Já começa dando um joinha, compartilhando a página e principalmente me seguindo. Hoje falaremos com as pessoas do signo de Libra. Por que os librianos não conseguem ter um relacionamento saudável? O Sol, a Lua, o ascendente ou vários signos, vários planetas em Libra. Lembrando que a maior parte das questões que a gente vive hoje são reflexos do nosso passado, de crenças que a gente foi adquirindo ao longo da vida. E as crenças mais poderosas, tanto as boas quanto as ruins, elas geralmente são instaladas até os 7 anos de idade. E ao longo da vida nós vamos reforçando elas, buscando situações para reforçá-las cada vez mais. Então, se você tem uma crença de que você não nasceu para ser feliz no relacionamento, você vai encontrar pessoas que vão reforçar essa crença. E é possível, Nádia, melhorar isso tudo? Sim. Quando você traz para a consciência determinadas situações, você consegue ressignificar e mudar a sua forma de olhar para aquele sentimento, para aquela crença e mudar até o conceito do que você carrega como eu tenho dedo podre para relacionamento, como eu mereço ter um relacionamento saudável e ser muito feliz no amor. Isso tudo é lógico, não adianta nada da boca para fora, isso tudo é uma mudança interna. E aqui, através do tarô e do baralho cigano, eu te ajudo a encontrar essas respostas. Afinal de contas, eu tenho diversas formações. Comecei com astrologia, eu sou facilitadora do jogo Mahalila, sou taróloga, professora de baralho cigano, sou hipnoterapeuta e coaching em Enneagrama e também em PNL. E eu uso todas essas ferramentas, inclusive as formações sistêmicas e de neurociência que eu tenho, eu uso nas cartas. Eu consigo entender a intenção positiva por trás das questões e eu consigo fazer as pessoas terem pelo menos uma clareza através das cartas. E isso é que eu busco hoje para você, que é do signo de Libra. Eu espero que eu traga algo para você hoje que mexa com você profundamente. E se você quiser ainda aprofundar mais nas suas dinâmicas, você pode ir lá no meu Instagram, em @desvendando as cartas, me chamar no direct e a gente agendar a sua consulta, ou me manda uma mensagem aqui no YouTube, que eu teria o maior prazer em te responder. Sem mais conversinha, vamos para o jogo. Então, por quê? Por que, Libriano, você não consegue ter um relacionamento saudável na sua vida? Eu vou compartilhar primeiramente a tiragem para eu explicar para você, uma tiragem criada por mim, aonde é uma estrutura de 6 casas. A primeira casa nós temos o problema atual, o que você está vivendo hoje. Casa 2, a origem, de onde veio isso? De onde vem esse bloqueio que te impede de ter um relacionamento saudável? Casa 3, o que você não enxerga disso tudo? Já na casa um e na 2, você já vai ter uma clareza muito grande. E a 3 vem, tipo, descortinando de vez aquilo que está oculto, né? O que está na sombra. Casa 4, o que precisa ser curado ou transformado? O que você precisa trabalhar para liberar o perdão? Para você poder seguir com a sua vida. E qual vai ser o resultado? É a casa 5. Se você segue essas quatro primeiras casas e consegue olhar para elas e ter uma clareza, você pode atingir ou não o resultado. Tudo vai depender da sua conduta ao longo da jornada. Por isso que eu falo que o tarô, o baralho cigano, não prevê o futuro. O tarô e o baralho cigano te mostram o seu momento atual. O seu futuro pode acontecer ou não, dependendo da sua postura no hoje. E a casa 6, a casa mais bela, maravilhosa, uma mensagem da espiritualidade para você, dos seus guias, do universo, daquilo que você acredita. Então, é uma tiragem que eu estou testando ela, eu criei e estou testando ela aqui com vocês. Hoje eu vou usar os arcanos maiores do tarô com o baralho cigano. Lembrando que o baralho cigano eu estou usando umas cartas que existem, umas cartas que eu chamo de coringas. Se é uma carta coringa em alguma dessas tiragens, eu tenho que puxar uma segunda carta do baralho cigano. Mas isso aqui é só para você entender, porque às vezes pode acontecer de eu puxar uma carta e é por conta disso. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela.
a câmera com vocês. Aqui está minha mesa agora. Vou embaralhar para abrir aqui as primeiro tarô. Tudo aqui é ao vivo e a cores, não tem nada montado. Eu também vai ser, tudo para mim vai ser novidade, o que eu vou abrir. Vamos lá. Qual o seu a tua atual situação hoje? Se você está num relacionamento ou se você não tem ninguém, vamos ver qual é o seu atual problema. A carta da força com a carta do anel. Teve um outro grupo que eu também tirei a força na casa um. Era com uma outra quarta, se eu não me engano, era o chicote, mas aqui nós temos o anel. Então eu digo que o excesso de controle, de rigidez e de autoritarismo seu em relação às suas crenças fazem com que você viva ciclos de repetição na sua vida. Por você não ter flexibilidade, não a gente tem dois tipos de mente, que a gente chama de mindset, o de crescimento e o mindset fixo. Aqui você pode ser uma pessoa de mindset fixo. O que que isso quer dizer? Que você tem dificuldade de se permitir a viver coisas diferentes e novas. Você é muito preso nas suas dinâmicas e nas suas crenças. Isso faz com que você viva uma rigidez e é sempre repetindo um padrão de comportamento. Tem uma dificuldade de se permitir fazer coisas diferentes daquelas que você já está acostumado. E aí, se você tem uma crença de que você tem que dominar o outro na relação, que você tem que trair para não ser traído, que você tem que abandonar para não ser abandonado, que você tem que mandar na relação para não ser mandado, você vai vivendo dinâmicas que fazem você afastar as pessoas da sua vida ou tornar a sua companhia algo muito complexo de se ter por perto. Mas vamos dar continuidade. E aí eu posso entender melhor todas as casas. Casa 2, a origem, da onde veio tudo isso? A estrela com os ratos. Eu diria que vem exatamente da sua história, das suas fantasias e do seu crítico interno. Você fantasia demais as relações de uma maneira muito negativa, desgastante, e pode ser que isso tenha vindo da sua história. Para quem acredita em outras vidas, diria que pode estar vindo até de uma outra vida, que isso seja um karma, que você acredita que seja um karma, e isso está trazendo muito malefício para a sua vida a dois. Desgastes, rupturas, brigas. Então, seus relacionamentos acabam você iniciando de uma maneira fantasiosa demais, rígida demais, e você acaba repetindo um padrão por conta do seu crítico interno, que é muito poderoso. O que você não está enxergando em relação a essa questão? A temperança e o jardim. E é interessante que a temperança e o jardim, cartas muito boas. O que você não enxerga? Que você precisa buscar o equilíbrio. Que você precisa construir uma história diferente na sua vida. Que você precisa se ligar a outra pessoa de uma maneira mais sociável e não tão autoritária. Que você precisa ter paciência e acreditar que é possível haver mudanças. É possível você mudar a sua postura em relação à vida e às relações. Que você tem que construir algo totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Tem que seguir por um caminho de equilíbrio, harmonia e paz. E principalmente, sabendo que nada é no seu tempo, tudo é no tempo do universo e que você precisa ter muita tranquilidade e paciência para lidar com tudo isso. O que você precisa transformar e curar dentro de você? A justiça. E aí temos uma carta já marcadora, o poço. E o poço vem dizendo que tem algo muito escondido, mas muito escondido na sua sombra que você não consegue ver. Carta dos caminhos, que faz você sempre trilhar numa mesma direção. Porque o caminho, ele sempre te dá duas possibilidades, mas você, por conta, aí vem a justiça, por conta do excesso de crítica, de rigidez, de achar que está fazendo o que é certo,
O excesso de controle, o excesso de julgamento faz com que você sempre escolha o mesmo caminho. E a vida vem mostrando aqui. Se você olhar a fundo o seu excesso de controle, a sua rigidez, o seu autoritarismo e principalmente você achar que você sempre está certo, o seu crivo, o seu julgamento é que é o correto, quando você conseguir olhar profundamente para isso, você pode conseguir olhar numa outra direção e seguir por um caminho totalmente diferente. Mas para isso você precisa trabalhar essas questões de forma profunda, olhando para dentro de você. O resultado, que se você seguir, você conseguir trilhar isso tudo aqui, o que você pode conseguir na sua vida? O pendurado com a carta das nuvens. E aqui é interessante, porque aqui é o resultado, os benefícios. Então a gente tem que olhar o lado positivo dessas duas cartas. O pendurado fala de uma pessoa bastante resiliente, uma pessoa que busca a espiritualidade. É uma das cartas mais espirituais do tarô. O pendurado fala de transcendência espiritual, de dogmas, de desprendimento espiritual. E a carta das nuvens aqui, trazendo que é possível, sim, ver o sol atrás das nuvens. Quando você aprende a trabalhar esses seus excessos, você consegue mudar. E o pendurado fala de resiliência, de espiritualidade, de buscar por uma explicação para o universo. Então você pode se conectar com esse eu superior que existe dentro de você de uma maneira profunda e clarear totalmente o que está escuro. A mensagem da espiritualidade para você nesse momento. A imperatriz e a foice. A imperatriz vem dizendo para você buscar sua autoestima, o amor próprio, entrar em contato com o feminino, com a receptividade, com a tranquilidade, com a paz, com a intuição. E a foice vem pedindo que é a hora de separar, que não presta daquilo que realmente vai te fazer crescer e prosperar e subir na vida. Uma tiragem poderosa, aonde eu vejo aqui um excesso de rigidez muito grande, um excesso de controle que você traz lá de trás, que pode ser, se você acredita, de uma outra vida sua. E você precisa trabalhar a sua paciência, a sua tranquilidade, o seu equilíbrio, afastar da sua vida o julgamento e as crenças que estão te limitando em relação ao amor, para que você transcenda e se espiritualize cada vez mais e consiga um relacionamento totalmente harmônico e coeso. E o conselho da espiritualidade vem: se conecte ao feminino, à receptividade, à passividade, à harmonia, ao acolhimento. Linda tiragem. E aí, fez sentido para você? Já me responde aqui. Já deixa seu joinha. Compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que precisa ouvir essas coisas. Com aquele libriano que está aí, trocando de relacionamento toda hora, porque não consegue se conectar com algo mais profundo. E já me segue para mais conteúdos como esse. Vejo vocês no próximo signo. Escorpião. Vamos nessa.